Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que fazia por outras palavras. Ria, ria, ria. Homens nunca acreditam em nada mesmo, pois saiba que fui. E antes mesmo que eu dissesse que era, ela me revelou. Perguntou se eu gostasse de alguém. Não menti, disse que sim. Ela continuou a colocar as cartas na mesa e viu que eu tinha medo que você me esquecesse, porém isso não iria acontecer. Então já errou, né, Rita? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde que é essa casa? Aqui perto, na rua de cima. Não havia ninguém na rua nessa ocasião. Fique em paz, eu não sou maluca. Então você realmente crê nessas coisas? Foi então que ela, sem saber, traduzia Hamlet em vulgar. Há mais coisas misteriosas e verdadeiras nesse mundo. Se não quer acreditar, paciência. Porém, estou tranquila e satisfeita. A cartomante adivinhou tudo. Mas Rita, nem tudo é verdadeiro. Separam-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada, Camilo só não estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes e por mais que repreendesse, não podia deixar de se sentir lisonjeado. A casa de encontro era na Rua dos Barbonos, onde morava uma compromissa de Rita. Essa desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura, e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela? Camilo arranjou-lhe uma casa para o lado de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo. Camilo e Vilela olharam-se com ternura, eram amigos de Vera. Depois Camilo confessou de si para si que mulher de Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva no gesto. Olhos caídos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre, o que foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor? Não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher bonita. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas de xadrez e jogavam às noites. Agora a ação da pessoa. Os olhos teimosos de Rita procuravam muitas vezes os dele, que os consolava antes de o fazer marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez estalar os ossos no espalo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulo. Eu não tenho aparecido mais lá em casa. Rita tem perguntado muito de você. Pô, é que eu acabei conhecendo uma garota, entendeu? Estou gostando dela. Não é porque tá apaixonado que vai esquecer dos amigos. Opa, lógico que não, pô. Vamos marcar de Se vê. sei lá, comer um churrasco. Beleza? Falou. Tudo indicava-lhe matéria especial, e a letra fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Camilo estremeceu, tinha medo, depois sorriu amarelo, e em todo caso repugnava-lhe a ideia de recuar. E foi andando, de caminho lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada nem ninguém. Voltou à rua, e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Camilo ia andando, inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas ou então.
O que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. A casa olhava para ele, as pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou-lhe rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários e a mesma frase do princípio de Dinamarca reboava ali dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que... Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer. Era tarde. A curiosidade fisgava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe e ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era cartomante. Opa, eu vim te consultar. Quer saber o que te traz aqui? Sim. O senhor tem um grande susto. Quer saber se vai acontecer algo ou não. Nem a mim, nem a ela. As cartas dizem que não acontecerá nada, nem a você, nem a ela. Não tenha medo. Quanto que ficou? Seu coração que manda. Você não tem noção de como isso me deixou feliz. Vá, garoto apaixonado. Demora. Rita! Você lembra, mano? Vai. Pode? O realismo é um período literário que se passa no final do século XIX e início do século XX. Sua principal característica é o antirromântico, totalmente o contrário do que era no romantismo, que era aquele romantismo todo. Agora vai mostrar totalmente o contrário, que mais conhecido por nós, um texto histórico, onde se passa o realismo e que fatos marcaram o mesmo. Entre eles está segunda Revolução Industrial, onde o comércio estava a todo vapor, produção a mil, muitos trabalhadores, movimento operariado, toda aquela coisa. Segundo reinado Dom Pedro II, a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Abolição da escravatura, que foi assinada a Lei Áurea em 1888, e logo depois, proclamação da República em menos de um ano, em 1889. Aqui é uma pintura realista que se mostra a realidade que se vive no dia a dia de cada pessoa. A mulher coando trigo, a outra separando, a criança trabalhando, e era tudo muito verdade do que se vivia aqui. Já se percebe que não vai ter subjetividades, serão sempre verdades atrás de verdades, sempre sendo relatadas. Características do realismo. Vamos ver aqui que é totalmente ao contrário do que vimos no romantismo. Objetividade, acabou a subjetividade, agora ainda tudo que você vai relatar aqui é muito objetivo. Verossemelhança, vero, o mais próximo da verdade. Descritivismo vai descrever detalhe por detalhe de tudo que se passa na época. Tanto é que todas as obras são extensas, porque tem muitos pequenos detalhes, mas que são importantes em cada obra. Razão, observação e análise. Não iremos agir mais com os sentimentos, e sim com a razão, observando e analisando tudo o que acontece na época e ao redor. Universalismo. Acabou pensar só em mim, e sim pensar só no todo e o que vai influenciar em toda a sociedade, não só em determinada classe social. Retrato fiel dos personagens. Irá retratar todos os detalhes da personagem a ponto de você conseguir reconhecer. Vemos isso em Helena de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, foi um dos, talvez, o maior escritor da nossa literatura brasileira. Nascido dia 21 de junho de 1839, fundador da Academia Brasileira de Letras, a ABL, e principal escritor do realismo. Ele morreu de depressão, ele tinha muitas doenças, tinha câncer de língua e epilepsia. Sua mulher
morreu em 1904. Ela que cuidava dele, então quando ela faleceu, ele entrou em uma depressão muito forte e acabou falecendo dia 29 de setembro de 1908. Características pessoais. Machado de Assis tinha um grande aprofundamento psicológico em cada um de seus personagens, então ele procurava entrar mesmo na mente de cada um de seus personagens. Tem análise comportamental também, que analisa perfeitamente as características de seus personagens, tudo que está em volta deles, as características físicas, as características psicológicas. O Machado de Assis também tinha uma grande ironia, ele tinha uma ironia extrema, ele mostra isso, ele relata isso em cada uma de suas formas. Ele tinha também um ótimo bom humor, ele relata isso também nas suas obras. E isso é muito bom, né? Que ele levava a vida de uma forma irônica, mas sempre com um bom humor. O Machado de Assis tem uma obra vastíssima, então a obra dele é dividida em duas fases. Na primeira fase é chamada de romântica. É chamada de romântica porque ele entra nessa coisa literária no final do século XIX, ou seja, ainda tá um pouquinho do romantismo ali, então ele começa essa fase com o nome de romântica. O romantismo ele tá no seu ápice, mas ele também tá na sua decadência, então Machado de Assis ele entra aí. É chamado de preparatória porque é uma preparação pro realismo. Aqui são suas principais obras da primeira fase, que é a Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Garcia, e sua principal obra de Machado de Assis na primeira fase, que é Helena. Aqui a gente tem a segunda fase realista das obras de Machado de Assis, a fase importante, a fase maturidade das obras dele, né? Aqui a gente tem um pouco do pouco, aqui a gente tem uma abreviação muito forte das obras dele, porque a literatura dele, as obras dele são muito vastas. Então, aqui é só o básico do básico. A gente tem o quinteto, né, dos vestibulares, do que eles pedem geralmente. Aqui é o que todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Os vestibulares do Brasil afora. Então, a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1801, Quincas Barbas, Dom Casmurro, que é uma das suas principais obras, Isaú e Jacó, Memorial de Ares, em 1908, praticamente uma das suas últimas obras, que foi o ano que ele veio a falecer. Joaquim Maria Machado de Assis era afrodescendente, carioca. Ele aprendeu a falar com 2, 3 anos de idade. Como ele era bem pobre, ele não teve formação acadêmica praticamente nada, escola, faculdade, essas coisas. Então ele aprendeu a ler por conta própria, né? E por ele ser um dos principais autores da nossa literatura brasileira, ele influenciou muitos autores exteriormente, como Dantes, Shakespeare, Camões, e apesar disso ele não era reconhecido exteriormente. Quando ele grita Rita, aí Eu sou colocar a mão na cara. Alô? É Machado de Assis?